Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. A reforma da Previdência que o Paulo Guedes está trazendo, ela é contra os pobres e contra a classe trabalhadora. E teve uma pessoa nos comentários que me perguntou assim, o que é que faz você pensar que ela é contra os pobres e contra a classe trabalhadora? Bem, vou trazer agora as informações, o que é que me faz pensar isso. Quero dizer também que se você gosta do canal aqui da Nova Máquina do Tempo, estamos no Apoia-se, inclusive o pessoal dos apoiadores, eles já escolheram um tema, que é o Renova Brasil, que eles querem que eu faça um vídeo sobre o Renova Brasil, fale sobre a Tabata Amaral e outras questões envolvendo o Renova Brasil, e eu vou fazer esse vídeo semana que vem. Então, se você quiser fazer parte dos apoiadores, você pode fazer parte desse grupo que decide pautas aqui do canal A Nova Máquina do Tempo, e eu sou André Teixeira Jacobina, e a gente vai falar aqui de política, de filosofia, de ciência, tem a sessão de diálogos, que em breve vai ter pessoas bem interessantes, e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, eu estou aqui com uma matéria da UOL, que trouxe vários especialistas em questões previdenciárias, economistas e tal, e também estou com as falas do Flávio Dino, que falou mais ou menos a mesma coisa que eu vou dizer aqui. Não muda muito o conteúdo, embora eu vou trazer algumas informações que talvez o Flávio Dino não tenha detalhado tanto. Mas vamos lá. Essa reforma da Previdência que está sugerida vai significar que muitos não vão completar a contribuição mínima de 20 anos. O que significa que ou eles vão ficar sem aposentadoria ou o valor vai despencar lá para baixo. O novo cálculo do benefício vai puxar toda a média de valores para baixo. A aposentadoria rural ela vai ser muito mais dura e pode inviabilizar o benefício para os trabalhadores rurais, que são os que vivem menos. É bom lembrar que expectativa de vida ela não é uma coisa igual em toda a sociedade. Por exemplo, se você pega a expectativa de vida de professores universitários, é uma coisa. Se você pega a expectativa de vida do trabalhador rural, ela é diferente. Se você pega a expectativa de vida dos mais pobres e compara com pessoas mais ricas, ela é diferente. A expectativa de vida ela não é igual para todas as classes e para todos os tipos de ocupação. Então, ela existe uma variação e uma reforma da Previdência tem que levar em conta isso, senão ela vai criar modelos de previdência para pessoas que nunca vão atingir, que nunca vão se aposentar porque não vão viver tanto. Então vamos lá. Pensão para viúvos e órfãos poderão ser menores do que salário mínimo, o que vai significar um aumento muito grande da pobreza. A coisa é barra pesada. E aí nós temos aqui na matéria alguns outros detalhes. Por exemplo, o endurecimento na concessão das aposentadorias rurais e as reduções dos valores de pensões e auxílios estão entre as principais críticas dos especialistas, né? Veja só o que disse a economista Denise Gentil. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em contas públicas e previdência. São regras muito duras e que atingem em cheio 30 milhões de brasileiros que dependem diretamente desses benefícios para a sua sobrevivência e de sua família. Lá vem ela diz ainda, você pode até reduzir o gasto com a Previdência, mas não é só para isso que se deve olhar. Vai haver aumento da pobreza e pobreza não é um bom negócio. Ela dizendo basicamente o que eu disse em vídeos anteriores, mas ela é especialista nisso, eu não. É bom lembrar. Mas eu estou trazendo aqui. E lá vem, vamos lá. O Roberto Carvalho dos Santos, do Instituto de Estudos Previdenciários, disse: o Brasil é muito generoso em desonerações e renúncias fiscais que reduzem a arrecadação. Ele que é o presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. O ideal seria rever isso e equilibrar o cofre antes de partir para a retirada de direitos. Engraçado, parecido com algumas coisas que eu falei, não é? A gente não deve ficar realizando essas desonerações e renúncia fiscal no modelo que estão. A gente não taxa dividendos empresariais. Quer dizer, e querem sangrar onde? Querem sangrar nos trabalhadores e nos mais pobres. O Zeca Disseu estava com razão quando ele disse que o Paulo Guedes é tigrão para os pobres e tchutchuca para os banqueiros e para os grandes
membros da especulação financeira, ou como gostam de chamar aqui, os rentistas. Não é? 20 anos de contribuição mínima, além de idades mínimas de 65 anos para homens e 62 para mulheres, a proposta fixa um período de 20 anos e de contribuição. Hoje são 15 anos de colaboração para quem se aposenta por idade, ou 35 para homens e 30 para mulheres, para aposentadoria por contribuição sem idade mínima. É um período que muitos não conseguem completar, disse Denise, que eu já tinha mencionado. Não é? São problemas especialmente comuns entre as pessoas de menor escolaridade e renda e que acabam reduzindo o período de colaboração. Vocês lembram, gente, que eu falei para vocês o que foi que aconteceu quando houve uma reforma da Previdência no Chile, que caminhou para um regime de capitalização e fez essas reformas? O que foi que aconteceu com os idosos no Chile? Procurem fotos na internet, aí no Google, de idosos no Chile. Os idosos começaram a ter, muitos deles, virarem pedintes nas ruas. Pedintes. Porque o benefício acabou ficando menor do que o salário mínimo. E é esse o caminho que querem impor para o Brasil, querem trazer para o Brasil. Vamos ver o que outra pessoa disse aqui. O Roberto de Carvalho Santos diz: tem que ter uma idade mínima, mas poderia haver a possibilidade também de se aposentar antes dela com benefícios menores, como acontece em vários países. Pois é. E deveria ter uma base para a qual, abaixo dessa base, a aposentadoria não poderia cair. Porque na idade avançada, quando todos nós, se tivermos a felicidade de chegar à idade avançada, chegarmos, nós vamos ter outros custos com remédios e com outras coisas que nós não temos hoje. Isso tem que ser um fator a ser examinado. Santos também menciona a dificuldade comum de pessoas acima dos 50 anos que ficam desempregadas e não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Excelente colocação do Roberto de Carvalho Santos. Quando uma pessoa fica desempregada depois dos 50 anos, muitas vezes, especialmente no setor privado, é muito difícil dela ser recolocada, porque ela provavelmente teria um salário mais alto e o mercado em geral quer contratar pessoas mais jovens pagando menos, principalmente em momento de crise. Novo cálculo e benefícios menores. Para Denise, o novo cálculo proposto para se chegar ao valor com o qual a pessoa irá se aposentar também deve prejudicar o trabalhador, já que tende a puxar os números para baixo. Na regra atual, o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, em geral calcula a aposentadoria a partir da média salarial dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Pela nova proposta, seria considerada a média de todas as contribuições, também desde 1994, jogando a média lá para baixo e reduzindo drasticamente o valor do benefício. Não é? Isso vai puxar a média para baixo, foi exatamente o que a Denise Gentil falou. A aposentadoria rural inalcançável. Atualmente, trabalhadores rurais têm direito de se aposentar com 60 anos, homens, e 55 anos, mulheres, com 15 anos de contribuição. Com a reforma, homens e mulheres se aposentam com 60 e o tempo mínimo de contribuição sobe para 20. Só que em alguns lugares a expectativa de vida do trabalhador rural é de 60 anos. Ou seja, as pessoas vão se aposentar quando estão morrendo. Entre 60 e 62. Em vários lugares do país. Exigir que o trabalhador rural contribua por pelo menos 20 anos é dizer que não vai mais haver aposentadoria rural. E as aposentadorias rurais foram um mecanismo essencial para combater a pobreza no país, disse Denise Gentil. Pois é. Pois é. É uma situação que certamente vai gerar uma exclusão previdenciária muito grande. São poucos os trabalhadores dessa categoria que conseguem recolher a contribuição por 20 anos, especialmente no Norte e no Nordeste. E eles provavelmente vão acabar indo para a assistência social. Isso quando não morrerem antes. Limites à invalidez e pensões. A aposentadoria por invalidez só será de 100% da média salarial caso o motivo do afastamento esteja relacionado a acidentes gerados no trabalho. Nos demais casos, o beneficiário receberá 60% da média. E lá vão os cortes. Os cortes vão vindo. A pensão por morte também pode acabar reduzida. Atualmente, viúvos
e órfãos têm direito a receber 100% da aposentadoria que o morto recebia. Com as mudanças, o valor partiria de 60%, aumentando em 10% para cada dependente a mais, até o limite dos 100%. Para muitos, é a única fonte de renda e não tem sentido ser menor do que um salário mínimo. É inconstitucional, disse Roberto de Carvalho Santos. Não empobrece apenas o idoso, empobrece também os jovens, disse Denise, em referência às pessoas. Empobrece famílias. Famílias vão ser empobrecidas. Quando o pai falece, há uma queda da renda muito grande da família. E é um dinheiro que eles dependem para acabar os estudos e ingressar no mercado de trabalho. Exatamente o que Denise Gentil falou. Exatamente. E, gente, não é como se não pudesse haver uma reforma. Não é essa reforma violenta contra os pobres, mas é uma reforma mexendo nos privilégios das cúpulas dos poderes. Por que não começa cortando lá? Com essas aposentadorias de mais de 30 mil reais. Hein? Com esses benefícios todos, os penduricalhos dos políticos, do judiciário, dos militares, das cúpulas dos militares que ganham muito, não é pouco não. Vamos lá. Ajuste de contas. Segundo o governo, também há um grande coro de economistas, a reforma da Previdência é a principal chave para botar as contas do país em dia. Projeções apontam que no ritmo atual de gastos e envelhecimento da população, o sistema de aposentadorias e pensões pode, em 10 anos, abocanhar 80% de todos os gastos da União, deixando muito pouco para educação, saúde, investimentos e todo o resto. Só que, quando a reportagem fala disso, esquece de falar da DRU, que está pegando o tempo todo 20%. E esquece de falar que bastaria que a gente fizesse um pacote para uma ação estatal para os mais pobres, até contribuições de 5 salários mínimos, por exemplo, até 5 salários mínimos você tem aportes do Estado, e você, depois de 5 salários mínimos, você poderia trabalhar com capitalização sob controle dos trabalhadores para quem ganha mais do que 5 salários mínimos, quem ganha 6, 7, 8 salários mínimos. Ou seja, você poderia, digamos assim, caminhar para um regime de capitalização para quem ganha mais. E quem ganha menos, você ter um regime que os mais pobres fossem protegidos. Mas não, vão ser sangrados os mais pobres. Mas vamos seguir. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância de equilibrar as contas públicas e afirmou que a Previdência será justa para todos, sem privilégio. Dá vontade de dar risada, né? Dá vontade de colocar aquele vídeo, talvez eu coloque aqui no final do vídeo, aquele vídeo de Bolsonaro defendendo o privilégio dos políticos. Vocês lembram daquele vídeo? Se não lembram, eu vou lembrar vocês, em breve. Né? Um dos principais argumentos do governo é que, ao unificar idades e colaborações mínimas, a nova proposta retira distorções hoje que fazem ricos, pobres ou servidores públicos se aposentarem em condições muito diferentes uns dos outros. Não, a distorção que se dá, essa forma de falar de privilégios é hilária, para não dizer desumana. Porque basicamente o que ele está dizendo aqui, e eu vou traduzir para vocês, eu vou tratar todo mundo igual, isso vai gerar justiça. É um discurso pré-equidade. Para construir justiça em uma sociedade de desiguais, você tem que tratar as pessoas diferentemente. Porque as necessidades dos mais pobres não são iguais às necessidades dos mais ricos. Os mais pobres gastam a maior parte da renda em consumo. Os mais ricos, não. É complicado, gente. É muito complicado ter que ouvir esses discursos e a gente vê os especialistas, pessoas como Denise Gentil, pessoas como Roberto Carvalho, trazendo o óbvio, o Flávio Dino trazendo o óbvio. E o governo vem com esse discurso que é tratar os diferentes igualmente para manter as desigualdades. Essa é a prática do governo Bolsonaro. Essa é a prática. Complicado, muito complicado. Se vocês quiserem, eu coloco o link na descrição para o vídeo do Bolsonaro defendendo os privilégios dos políticos, caso o pessoal esteja esquecido, porque o vídeo aqui acabou ficando meio longo.
E se vocês quiserem ajudar a gente, peço que vocês divulguem o canal, deem um like, compartilhem e considerem apoiar a gente no Apoia-se. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.